Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Teclando se Aprende. Eu sou Vander Wilson e o tema de hoje é driver. E atenção para a palavra, tá? Com a letra R lá no finalzinho dela, driver. Ou no plural, drivers, com a letra S. Eu dou essa ênfase porque existe também a palavra drive, sem a letra R no final, tá? Que é uma coisa totalmente diferente daquilo que será tratado aqui. Mas afinal de contas, o que são drivers? São softwares que o sistema operacional vai utilizar para que ele consiga se comunicar com os periféricos de entrada e saída. Cada driver é desenvolvido para um determinado periférico e ele é desenvolvido pelo fabricante daquele periférico. Por exemplo, uma impressora Epson, modelo L805. Tá? Então, a empresa Epson, que desenvolveu esse modelo de impressora, é que vai desenvolver o driver para ser utilizado pelo sistema operacional. E essa empresa ela vai desenvolver o driver para um determinado sistema operacional. Claro que se ela quiser que rode em vários sistemas operacionais, ela vai desenvolver um driver para cada sistema operacional. E aí, onde é que a gente consegue fazer o download desses drivers? Para cada equipamento, tu vais entrar no site do fabricante daquele equipamento e vai localizar o modelo desse equipamento para poder fazer o download. Tá? Então, no nosso exemplo aqui, no caso da impressora Epson L805, tá? Só um detalhe, eu não estou ganhando nada para falar da Epson, certo? É só um exemplo aleatório mesmo. Poderia ser HP, enfim, qualquer uma outra. Então, tu vais entrar no site desse fabricante, vais procurar pelo modelo desse equipamento para poder fazer o download do driver. E lá, nesse momento do download, tu vais especificar qual é o sistema operacional. Eu vou te mostrar aqui um exemplo, um passo a passo, para tu ver como é que funciona isso daí, tá? Existem alguns sites de terceiros, alguns softwares, tá? De terceiros, que eles prometem que vão fazer todo esse serviço por ti. Ele vai entrar no site do fabricante, vai analisar o teu computador, vai fazer o download dos drivers e ainda promete te manter avisado sempre que houver uma atualização. A promessa parece ser muito boa, tá? Porém, eu recomendo que tu siga a orientação do fabricante, porque daí tu vais ter certeza que tu vais baixar o driver do teu equipamento. E se tu tiveres algum problema, tu pode entrar em contato com o suporte do desenvolvedor daquele equipamento. Isso é uma questão de segurança. Atualmente, como a internet está sendo amplamente utilizada no mundo inteiro, é muito importante que a gente se preocupe com a segurança, nossa segurança, tá? Então, reforçando, precisa de um driver? Entra no site do fabricante desse equipamento e procura lá por esse driver, tá bom? É um pouco mais trabalhoso, porém é muito mais seguro do que tu utilizar um software de terceiro. Mas existem alguns fabricantes de computadores ou empresas que montam um determinado computador, tá? Aí elas fazem parcerias com empresas fabricantes de placa-mãe, fabricante de placa de rede, etc. E aí montam um determinado computador, seja do tipo PC ou notebook. E aí, muitas das vezes, essas empresas, como Dell, HP, Lenovo, enfim, elas desenvolvem um software, um utilitário, para que, a partir deste software, tu consiga fazer o download dos drivers daquele computador. Aí, neste caso, sim, eu recomendo que tu utilizes o software dessa empresa. Afinal de contas, é essa empresa que está vendendo o computador. Então, qualquer problema que tu venhas a ter, tu podes entrar em contato com o suporte dessa empresa. Muitas das vezes, essa empresa, nesse mesmo utilitário que tu faz o download do driver, já vem também alguns utilitários de manutenção deste computador. Fora isso, vai direto no fabricante desse dispositivo. Eu vou fazer uma demonstração aqui do download dos drivers de uma placa-mãe. Então veja bem, uma placa-mãe ela já tem várias interfaces soldadas nela, nós chamamos de interfaces on-board. Tem ali uma interface de áudio, uma interface de rede, etc. Tá? Então, o fabricante dessa placa-mãe ele vai disponibilizar os drivers de funcionamento de todas essas interfaces que vêm junto na placa-mãe. Então, tu precisas saber qual é o fabricante dessa placa-mãe e qual é o modelo dessa placa-mãe. Tu vai descobrir isso olhando para a caixa da placa-mãe.
vai estar bem evidente ali qual é o modelo dessa placa-mãe. Se tu não tiveres mais a caixa, dá uma olhada na placa-mãe. Geralmente está escrito na placa-mãe qual é o modelo, tá? Mas se tu não tens acesso, quer dizer, essa placa-mãe já está conectada ali dentro do gabinete do computador, bonitinho, tu não queres abrir o gabinete, ou se for um caso de um notebook, tá? Que é mais difícil ainda. Aí tu podes utilizar o próprio Windows para saber qual é o modelo dessa placa-mãe. Eu vou te mostrar aqui uma forma aqui dentro do Windows. Então vamos lá. Aqui no Windows, tu pode clicar aqui no menu iniciar, digita aqui a palavra executar. Nem precisa digitar toda, que já aparece aqui entre as opções, olha, executar. Clica aqui e tu vais digitar aqui dentro desse programinha essa palavra aqui, ó, dxdiag. Certo? Feito isso, tu vai teclar Enter ou clicar no botão OK. Para quem gosta de atalhos, podes utilizar o atalho Windows R, tá? Windows R, ele vai abrir também essa janelinha aqui, beleza? Muito bem, chegando aqui, esse programinha aqui, ele vai te mostrar várias informações do teu computador, dentre elas o fabricante da tua placa-mãe e o modelo, tá? Agora, se esse programa não conseguir detectar essa informação, eu te aconselho a utilizar um programa chamado CPU-Z. Esse é um programa seguro, então pode utilizá-lo à vontade. E esse programa ele vai te mostrar várias informações de hardware do teu computador, dentre elas a fabricante e o modelo da tua placa-mãe. Feito isso, tu vais entrar no site do fabricante dessa placa-mãe. Nesse caso aqui, eu vou tomar como exemplo a placa-mãe A320MK. Então tu vais entrar aqui no Google, tu vai digitar aqui o modelo da tua placa-mãe, aqui eu já digitei, tecla Enter. E dentre os resultados, tu vais procurar pelo site do fabricante. Nesse caso aqui é a Asus, fabricante. Ele já trouxe aqui para mim, olha, Prime, beleza? Só dá um clique nela. E aí tu vais entrar aqui no site que já tem as informações da placa-mãe. Então dá uma olhada só aqui na caixa, olha só. A caixa já traz aqui o modelo da placa-mãe, certo? Bem, estando aqui no site, tu vais procurar por um botão chamado suporte, por um link chamado suporte. Então tá aqui, ó, suporte, dá um clique nele. Dentre as opções, aqui ele está perguntando se eu quero aceitar os cookies, pode aceitar. Dentre as opções, tem várias coisas interessantes aqui, olha, tem manual, é muito importante que tu leres o manual. E tem bem aqui, olha, drivers e softwares, então é isso que nós queremos, tá? Drivers e softwares. Chegando aqui, a gente precisa especificar qual sistema operacional nós estamos utilizando, né? Ou qual o sistema operacional da máquina que tu vais instalar esses drivers. Tu podes utilizar um segundo computador para fazer o download desses drivers e instalar depois na máquina, em outra máquina lá que efetivamente é que vai utilizar esses drivers. Nesse caso aqui, ele já trouxe para mim o Windows 11, mas não é isso que eu quero, tá? Eu quero o Windows 10, Windows 10 de 64 bits. Às vezes aparece aqui o Windows 10 de 32 bits, tá? Nesse caso aqui ele não apareceu, mas se aparecer aqui Windows 10 32 bits, na dúvida escolhe 64 bits, mas para tu teres certeza, tu vais fazer o seguinte, ó. Para tu teres certeza de quantos bits é o teu sistema operacional, tu vais vir bem aqui, clica no iniciar, posiciona o mouse nessa engrenagem aqui e clica em configurações. Chegando aqui, tu vais clicar na opção sistema. Quando abrir a janelinha do sistema, tu vais lá para baixo, clica na opção sobre. Muito bem. Chegando aqui, vai ter várias informações sobre o teu sistema operacional e uma delas é essa aqui, olha, tipo de sistema. Tá aqui, ó, sistema operacional de 64 bits. Então pronto, agora sim, a gente tem certeza que esse é um sistema de 64 bits. E olha só os resultados aqui, ó. Todos os drivers que essa placa-mãe precisa, tá? No caso que o sistema operacional vai precisar para poder trabalhar bem com essa placa-mãe aqui, certo? Ó, LAN, chipset, áudio, enfim, tu vais ter que fazer o download de todos eles, tá? Então para fazer o download, tu vem bem aqui, ó, clica em download e está começando a baixar aqui. Quando ele terminar de baixar, tu vais vir aqui, olha, na pasta downloads, geralmente é essa que o sistema utiliza para guardar os downloads. Então tá aqui o meu arquivo. Percebe que ele está compactado, então é muito importante descompactar, porque até daria para a gente usar ele dessa forma, mas algumas vezes dá erro de instalação. Então, para evitar problemas,
clica com o botão direito, clica na opção extrair tudo e aqui clica na opção extrair. Então ele vai extrair aqui mesmo, na pasta download. Pronto, chegando aqui, tu vais procurar pela palavra setup. Geralmente quando a gente precisa instalar um programa que tem vários arquivos aqui dentro, a gente vai localizar a palavra setup. Então, também aqui, ó, setup. Esse é o arquivo que vai fazer todo o processo de instalação. Então dá 2 cliques em cima dele. Confirma aqui na opção do Windows. E aí tu vai seguindo as instruções que aparecem na tela. É muito importante tu ler sempre o que ele está sendo exibido aqui, certo? No meu caso aqui, como eu já instalei esse driver, eu vou clicar na opção reparar. E aí tu vais sempre avançando aqui, tá? E aí finalmente finalizou a instalação, basta clicar em concluir e esse driver já está instalado. Às vezes há uma necessidade de reinstalar o driver de um determinado equipamento do computador. Então, se de repente um determinado equipamento, por exemplo, uma placa de som não está funcionando corretamente, uma placa de rede. Então, se o problema for o driver que por algum motivo corrompeu no teu computador, ao reinstalar esse driver, então esse equipamento vai voltar a funcionar, tá? Encerramos aqui a demonstração de instalação de driver e para quem ficou até aqui no vídeo, eu agradeço e te convido a assistir outros vídeos disponíveis aqui no canal. Um forte abraço e até a próxima!